Boa noite. Só mandando um recado aqui, que eu não vou conseguir fazer pelo YouTube, só no Instagram. Mas depois vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Boa noite. Boa noite, Rita, Neiva, Renata, boa noite. Gisele, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas na nossa primeira novena pós-maio. Para mim, assim, eu brinco sempre que após o dia 22 de maio, após passar o mês de maio, nós fazemos eu começo um novo ciclo, né? Então é como se eu encerrasse o ano, né? Para mim, os postagens, a programação, tudo que eu faço de planejamento com relação à divulgação da devoção de Santa Rita, eu faço a previsão de junho, né, do ano. Então agora eu comecei a fazer de junho de 2025 até maio de 2026. Então o de maio de 2025 encerrou, agora estamos começando, é como se eu estivesse começando tudo de novo. Começando um novo ano, então, a nossa primeira novena. E a novena que a gente vai fazer hoje, nós vamos nos preparar para o dozenário de Santa Rita. Quero saber aí de vocês, se vocês já fizeram, se conhecem o dozenário. Dozenário de Santa Rita, 12 meses rezando pelos nossos impossíveis. E Rita, se eu for lembrar o nome de sobrenome de cada Rita que tem aqui, só na próxima, só a próxima vez que eu vim de novo no mundo pedir para Deus, porque a memória não guarda. Só se Deus me mandar alguém para sussurrar no meu ouvido, porque é muita Rita. E aí lembrar o sobrenome de cada uma, a Santana e a Ramos eu consigo, mas as demais já é mais difícil. A Neiva diz que já conhece, que já fez. Quero saber mais das pessoas, de vocês que estão entrando, de vocês que já... a Suelen diz que não conhece. Então, Suelen, seja bem-vinda, que você vai conhecer essa oração. A Silvia falou que faz na paróquia de Santa Rita em Londrina, e foi justamente de lá que eu conheci essa oração. A Grace diz que não conhece, então Grace, bem-vinda, vai conhecer. A Talana também diz que não conhece, então mais uma pessoa que vai conhecer a oração de Santa Rita. Essa oração que para mim ela é tão importante quanto as demais orações de Santa Rita, mas ela é uma oração que me marca pelo fato de... foi a primeira oração, vou recapitular um pouquinho. Eu comecei a página Amada Ritinha, a Valdenisa também não conhece. A Cíntia já disse que fez 3 vezes, a Cíntia faz desde o começo aqui com a gente. A Thaís diz que conheci e que vai fazer de novo. A gente vai começar agora o quarto ano consecutivo que a gente estava fazendo. Em 2021, eu comecei com a página Amada Ritinha, aqui no Instagram, 2021. Aí, quando a página fez 1 ano, eu até então nunca tinha feito live nem nada, eu me sentia muito constrangida. Disse, como eu vou fazer uma live? Fazer uma live de oração, muito menos. E, né, nunca pensei em fazer live. E aí, quando a página fez 1 ano, eu tive a ideia de me desafiar e fazer lives, mas não eram de oração. Eram lives de entrevista. E aí, eu comecei a entrevistar algumas pessoas durante 1 mês, em comemoração a 1 ano da Amada Ritinha. Frei Jean foi o primeiro entrevistado, Rosana de Pádua. Então, eu entrevistei várias pessoas durante 1 mês, né, para comemorar 1 ano da página. E aí, depois que terminou, né, as nossas entrevistas, as pessoas começaram a pedir mais. Por que você não faz uma live de oração? Não sei nem se a Carla tá aqui participando, mas a Carla sempre mandava mensagem, faz uma live de oração. Seria tão importante a gente fazer uma live de oração, mas eu não me sentia capacitada para isso. E desabafei, né, com a Mônica sobre isso. Disse assim, nossa, uma coisa é fazer uma entrevista, é o meu trabalho, né? Eu sou jornalista, eu faço entrevista como o médico faz consulta. Mas outra coisa é fazer oração, né? E a Mônica contou pra mim que existia lá em Londrina uma oração, a Norminha também não conhece. A oração do dozenário de Santa Rita, uma oração bem curtinha que eles faziam sempre após a comunhão. E a ideia, dozenário, vem de 12 meses rezando com Santa Rita. Ela falou, por que você não faz uma live com essa oração?
E aí, óbvio, né, a Mônica foi a primeira vítima. Aí no dia 22 de junho de 2022 a gente começou esse compromisso. Todo dia 22 de cada mês a gente fazia sempre uma live de oração do Dozenário de Santa Rita. E a Mônica foi a primeira entrevistada. E foi assim bem caótico no dia da entrevista dela, porque eu só conseguia ouvir a voz dela. A tela dela ficava escurecida, a gente não conseguia ver a imagem da Mônica. E isso nunca tinha me acontecido. E para quem tá começando, essas coisas assim atrapalham, você fica nervosa, fica ansiosa, não consegue fazer. Mas deu tudo certo e aí virou um hábito. Aí desde 2022 nós sempre começamos no dia 22 de junho de cada ano, a gente começa a prática dos 12 meses com Santa Rita. E a gente termina o ciclo quando? 22 de maio do outro ano. Então, nós começamos agora, 22 de junho, e vamos terminar no dia 22 de maio. Daí o nome, né? 12 meses. São 12 meses rezando pelos nossos impossíveis. Mas por que fazer isso? O principal motivo eu acredito que um dos motivos pelos quais foi criado o dia votivo de um santo ou de uma santa tem por objetivo que as pessoas venham até as paróquias dedicadas a um santo ou a uma santa em outros dias do ano e não apenas no seu dia. Eu estive em Curitiba, agora no dia 22 de maio, e dependendo do horário da missa, você mal conseguia andar dentro da igreja. Mas e os outros dias? Será que é assim? Enquanto eu estive ali sentada, eu vi que tinha muita gente que provavelmente não costuma frequentar aquele santuário, não costuma frequentar aquela igreja. Talvez, né? Porque a gente vê pela forma como as pessoas chegam na igreja, como a forma como as pessoas se colocam diante do altar, na forma como as pessoas se colocam diante da imagem de Santa Rita, talvez essas pessoas nem frequentem muito a igreja. E aí, o objetivo do dia votivo de Santa Rita é que as pessoas criem um hábito de pelo menos uma vez por mês irem até as paróquias dedicadas aos santos e santas de devoção, prestarem suas homenagens. E essa oração, ela vem também nesse sentido. Já que todo dia 22 a gente convida os devotos para virem às paróquias para prestar as suas homenagens, vamos juntos também fazer a oração do Dozenário de Santa Rita. E aí, algumas perguntas que sempre me fazem. Primeiro, a pessoa deve apresentar um pedido só para os 12 meses? Isso não tem regra. Tem pessoas que fazem um pedido só, e repete esse pedido os 12 meses. Ah, mas se o pedido for atendido antes disso? Graças a Deus, né? Temos que dar graças, que bom que foi atendido. E se não for, temos que dar graças também, porque vai ser atendido no momento de Deus. Ah, posso apresentar um pedido por mês? Você também pode apresentar um pedido por mês, né? É um pouco mais confuso, mas você pode apresentar um pedido por mês. O que eu, Kátia, e daí eu não tô dizendo que é o certo de fazer, é o que eu faço. O que eu, Kátia, faço? Eu escolho um pedido que eu sei que vai demorar para acontecer, ou que pode demorar para acontecer, ou que depende, às vezes, de um processo longo para acontecer. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Ano que vem eu vou fazer um concurso, né? E aí vocês sabem que tem todo o trâmite do concurso, estudar, se preparar, fazer a prova. Dependendo do concurso, são 2, 3, 4 provas que você tem que fazer. Aí você coloca, você vai colocar o quê? Eu coloco o quê? Ser aprovado no concurso, porque às vezes você leva um ano para ser aprovado naquele concurso. Às vezes você é até aprovado no concurso, mas não é chamada. Então, às vezes a pessoa também coloca ser chamada no concurso tal, porque leva um tempo. Ou, por exemplo, a pessoa entra com a documentação num banco para obter financiamento da casa própria. E vocês sabem que isso demora, é um trâmite demorado. Então, mais uma vez, é um pedido que vai demorar alguns meses para acontecer. Ou um pedido de aposentadoria, que é mais demorado ainda. Aí você sabe que vai levar um tempo para acontecer. E aí eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui na minha caixinha o pedido que eu fiz ano passado. Tá aqui, ó, nessa minha caixinha. Tem uma caixinha que eu coloco só o pedido dos 12 meses com Santa Rita. Aí, eu tenho aqueles santinhos, né, de Santa Rita, pus dentro desse plastiquinho aqui e coloquei o pedido. Você pode colocar no envelope, pode fazer de qualquer forma que você quiser. Aí, ó, pode ver aqui, ó, eu escrevi, vai ficar espelhado, não tem como vocês verem. 22 de junho de 2024. A primeira cartinha que eu faço, eu sempre faço isso. Eu acho que antes de a gente pedir alguma coisa, a gente tem que agradecer.
Então, eu fiz o agradecimento. Agradeci Santa Rita tudo de bom na minha vida, todas as bênçãos de Deus. Agradeci Deus, agradeci Nossa Senhora, agradeci Santa Rita, agradeci meu anjo da guarda. Então, coloquei aqui todos os meus agradecimentos. E aqui, ó, eu fiz o meu pedido. Meu impossível para esse dozenário. Início foi lá no ano passado, tá? 22 de maio de 2024. Final, 22 de junho, desculpa, de 2024. Final, 22 de maio de 2025, que terminou agora. Tá aqui, o pedido que eu fiz no ano passado. Então, esse ano, se vocês quiserem, pode fazer assim, tá? Você pode colocar no bloco de notas do celular e daí você coloca um alarme para o dia 22 de maio de 2026 para você lembrar de abrir o bloco de notas. Você pode colocar, escrever no papel, uma folha de caderno, um papel que tiver na tua casa e dobrar e colocar dentro da Bíblia. Colocar dentro do livro 12 meses com Santa Rita ou qualquer outro livro de Santa Rita que você tenha. Colocar aos pés, assim, dobradinho de uma imagem de Santa Rita, se você tiver na sua casa. Então, isso, o como fazer é o de menos, né? O importante é fazer. E eu quero destacar uma coisa bem importante, tá? Qual é o primeiro mandamento? Vou dar uma de catequista aqui. Quero saber se vocês lembram qual é o primeiro mandamento. Já vou contar, Flávia, o que eu faço com os papéis. Tô esperando o povo me responder qual que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. A Rai foi ligeira. A Irene, amar a Deus sobre todas as coisas. Flávia, amar a Deus. Isso mesmo. Vocês sabiam que quando a gente tem uma superstição, tipo, não posso passar debaixo da escada. Ou hoje, que é sexta-feira 13, nossa, é o dia do azar. Ou então, cruzei com um gato preto, vou ter um azar. Ou usar, tipo, um amuleto, eu vou, sei lá, eu vou jogar bola e eu sempre vou com a meia dessa cor. Isso é superstição. E quando a gente tem uma superstição, a gente fere o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque a gente está dando para um objeto um poder que ele não tem. E o único que tem poder é Deus. Então a gente está amando mais aquele objeto, ou temendo mais aquele objeto, do que amando ou temendo a Deus. E aí nós estamos ferindo o primeiro mandamento. Por isso que a gente não deve ter superstição. Por isso que os católicos não devem ter superstição. Por causa disso. Porque você fere o primeiro mandamento. Então, por que eu tô falando isso? Esse bilhetinho, gente, não tem poder nenhum. Nenhum. Ele é apenas um lembrete. Então, se você diz assim, se você vem em algum lugar, escreva numa carta e faça isso no dia tal que você vai ser atendido, isso é superstição. E isso não é da Igreja Católica. Você está cometendo o pecado, você está indo contra o primeiro mandamento da igreja. Então, esse bilhetinho, como eu disse, né, é um lembrete. Sabe por que eu gosto de escrever o bilhetinho? Eu vou explicar. Por 3 motivos. E eu descobri um quarto. E aí eu vou responder a pergunta do Flávio. Primeiro motivo, tem um escritor, um neurocientista, ele já é falecido, que ele tem um livro chamado Aprendendo Inteligência. E ele diz que tudo que você escreve, você grava no seu HD, do seu computador aqui, ó, da cabecinha. Se você dormir, se você ficar um mês sem lembrar daquilo, se você ficar um ano sem lembrar daquilo, aquilo que você escreveu vai ficar aqui, você vai só reler e você vai lembrar de tudo aquilo que você estudou. Um dos motivos de você fazer esse bilhetinho é para você lembrar que você fez aquele pedido, que você entregou para Deus aquele pedido. Esse é o primeiro motivo. Kátia, mas como é que a gente vai esquecer do nosso impossível? A gente não esquece, mas às vezes a gente não sabe como pedir. E na hora que você escreve, sempre, na hora que você escreve, parece que a tua mente organiza melhor aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Por isso que é importante escrever. Porque às vezes você, vou dar um exemplo, eu quero arrumar um emprego, mas você ainda não sabe no que você quer arrumar um emprego. Quando você vai escrever no bilhete, às vezes vem claro na sua mente, eu quero arrumar um emprego na área tal, que eu resolvi mudar de carreira. Dando um exemplo bem bobo, tá? Então é por isso que você escreve, um dos motivos. O segundo motivo
é que quando você o segundo motivo é para você, quando você vai ver os bilhetes, né, que você já escreveu, você vai rememorar aquilo que você estava sentindo no dia que você fez aquele pedido, aquela situação que você estava vivendo naquele dia que você estava pedindo. Isso é importante porque você guarda isso no seu coração. O terceiro motivo do bilhete é porque, se ele for atendido, ali tem uma prova viva de que você escreveu e que Deus te atendeu. E aí vai ficar sempre um recado para você: olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é maravilhoso, olha como Santa Rita intercedeu por você. Tá ali a prova viva naquele bilhetinho. E aí o que eu costumo, e o que tem um quarto, né, uma quarta situação. O Flávio perguntou o que eu faço se eu queimo. Eu não queimo. Eu tenho meus potinhos com os meus pedidos. Aí uma vez por ano eu faço uma faxina, eu sempre faço isso no final de maio, fiz agora. Faço uma faxina nos meus potinhos, abro e vou vendo todos os bilhetes. Os que já foram atendidos, eu coloco à parte. Deixo lá, num cantinho. Os que não foram atendidos e que não tem mais possibilidade de serem atendidos, eu rasgo. E os que ainda não foram atendidos, mas que eu ainda espero que aconteça, eu guardo e coloco de novo no potinho. E esse exercício de você rasgar os pedidos que para você que não aconteceram, é um exercício bem importante, porque às vezes, quando você vai lá dos pedidos que não foram atendidos, você vai perceber, comigo isso sempre acontece, que aquele pedido já não é mais tão importante. Naquele momento que você escreveu aquele pedido e esse pedido não foi atendido, né? Era muito importante para você, é claro, senão você não ia pedir. Mas às vezes passa 1 ano, passa 2, passa 3. Esses dias eu joguei fora um bilhetinho que tinha 5 anos. Passa 3, passa 4, 5 anos. Simplesmente, não é mais importante. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Eu pedi para Santa Rita há 5 anos para eu conseguir mudar o meu filho de turno da escola. Ele estudava de tarde e eu queria que ele estudasse de manhã. E aí eu fui fazer a faxina dos meus bilhetes e eu descobri esse bilhete. Meu filho já terminou o ensino médio. Ele não estuda mais agora na escola, ele não precisa mais mudar de manhã para de tarde. Quer dizer, de tarde para de manhã. Vocês viram como não é mais importante? Eu fui lá e rasguei. Às vezes é aquela coisa assim que naquela época você precisava muito daquilo. Por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento, que está sofrendo e que pede muito a reconciliação. Escreveu lá. Passou 1, 2 anos, vai olhar aquele bilhete, às vezes a pessoa não tem nem contato mais com aquela pessoa que magoou, que o relacionamento acabou. E aquela pessoa às vezes nem é mais importante. Ou então ela conheceu uma pessoa maravilhosa, ela esqueceu de todas as mágoas do anterior. A pessoa simplesmente rasga. E esse é um exercício muito bom. Os pedidos que não são atendidos eu simplesmente rasgo. E eu sei que se não for atendidos é porque Deus não quis. E não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho nada. Simples assim. Os que foram atendidos eu gosto de guardar. Eu não jogo fora. Às vezes, quando tem muita coisa, eu faço uma limpinha e jogo fora mesmo, mas eu gosto de guardar. E os que foram, né, e os que ainda não foram atendidos, eu continuo guardando, que são importantes para mim, eu continuo guardando e deixo, por exemplo, dentro de um potinho ou de uma caixinha, essa caixinha aqui, essa é a minha caixinha. O meu pedido do ano passado, de 22 de junho do ano passado, ainda não foi atendido, falta uma parte. Então ele vai ficar aqui, vai continuar aqui. Eu vou colocar outro pedido? Vou. Mas ele vai ficar aqui, até ele ser atendido. Quando ele for atendido, eu vou contar pra vocês. Essa dinâmica da minha cabeça. Eu acho assim, eu sempre fiz isso, achava uma coisa, não segui regra de lugar nenhum. Eu sempre fiz isso, sempre tive esse hábito, porque eu acho que é muito importante a gente relembrar aquilo que um dia foi importante pra gente, ou ver o que ainda é importante, fazer um balanço, sabe? O que naquela época, por que naquela época isso era tão importante que eu cheguei a escrever um bilhete para Santa Rita? E por que hoje não é mais? Nossa, olha que maravilha, Deus atendeu o meu pedido. Deus atendeu o meu pedido aqui, Deus atendeu o meu pedido. Não 100%, até porque ainda não terminou o tempo para ele atender 100% o meu pedido. Mas tá aqui. Então, gente, é isso. É bem fácil de fazer. Então, já vão se preparando dia 22 de junho para vocês começarem esse nosso ciclo. Quem já começou, não tem problema. É só contar. Por exemplo, a pessoa começou em janeiro. Ela vai terminar em dezembro deste ano, tá? Então, é só contar.
sem problema nenhum. Mas mais uma vez lembrando, isso não é superstição, tá, gente? É como se fosse um lembrete para mim, a Kátia de ontem, lá do dia 22 de junho. A Kátia do dia 22 de junho pediu uma coisa. E a Kátia do dia 22 de maio, né? Ela vai olhar e vai dizer, nossa, Kátia, parabéns. Você fez a sua parte para conquistar esse impossível. Esse ano, a Kátia de 2025 disse, você não fez a sua parte. Falta a sua parte. Tá faltando o seu possível para você fazer o teu impossível. Você tem que se esforçar mais. Foi um recado de Santa Rita, me puxou a orelha. Você precisa se esforçar mais. Você não conseguiu 100% do seu pedido porque você precisa se esforçar mais. E a gente tem que assumir as responsabilidades. É que nem aquela pessoa assim, olha, vai no médico, o médico diz assim, ó, você não tá, teus exames estão todos ruins, né? Colesterol alto, glicemia alta, precisa fazer exercício físico. E aí você pede para Santa Rita, Santa Rita, meus exames precisam melhorar. Mas você continua comendo como comia, sem fazer exercício como não fazia. E não vai ser assim, ó. Não, você tem que fazer o seu possível para que Deus faça o impossível na sua vida, certo? Nós vamos fazer a nossa novena, a novena que está aqui no livro 12 Meses com Santa Rita. É nesse livrinho que eu explico como fazer esse dozenário, e o objetivo desse livro é justamente nos dar informações, nos permitir ter um contato com Santa Rita, não apenas no dia 22 de maio, ou no dia 22 de cada mês, mas ter um contato com Santa Rita todos os meses. É um livro simples de ler, são 12 capítulos, por isso 12 meses, um capítulo por mês. Quem começou o livro vai começar agora em junho, começa lá, do primeiro capítulo. Vou abrir com vocês aqui o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, eu vou falar sobre o nascimento da pequena Marguerita, né? Que era o nome de Santa Rita, no primeiro capítulo. Aí vai ter a história do nascimento de Santa Rita, vai ter uma curiosidade no capítulo. Por exemplo, a curiosidade do primeiro capítulo é que Santa Rita foi filha de pais idosos. Vai ter um momento de reflexão relacionado a essa história. No caso de hoje, né, vai ser por quê? Porque todo mundo duvidava que a mãe de Santa Rita conseguisse, já numa idade avançada, ser mãe. E aí, né, veio Deus e provou vocês, né, o impossível pode parecer impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. E aí tem essa reflexão. E aí cada capítulo tem uma oração especial. Como a gente está falando do primeiro dia da maternidade da mãe de Santa Rita, tem uma oração para a futura mãe que você pode fazer se você quiser ser mãe, ou para uma pessoa que você sabe que quer muito ser mãe ou que vai ser mãe. Então cada capítulo é dividido desta forma. E aí tem, óbvio, na página 17, a oração do dozenário, que tem que ser feita todo dia 22, e a novena. O que eu aconselho para as pessoas a fazerem a novena ou no dia 13, né, de cada mês, porque aí no dia 21 vai dar os 9 dias e 22 tem o dia do dozenário. Ou começar a novena no dia 22 e daí você termina ela no dia 30, né, nos meses que tem 30, para dar certo no mês que tem 30, senão você poderia começar até no dia 23, no mês que tem 31 dias, tá? E a novena de Santa Rita, desse livro que nós vamos começar hoje, está na página 99 do nosso livro dos 12 meses com Santa Rita. Eu convido vocês, então, a fazermos juntos esta novena. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia, Santa Rita inspira-nos a ter a fé no Deus do impossível. Antes de fazermos a novena, eu convido vocês para rezarmos juntos a oração do Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria e discernimento nesse momento de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Amém. Primeiro dia da nossa novena, que está na página 99 do livro 12 Meses com Santa Rita. Santa Rita inspira-nos a ter a fé no Deus do impossível. Senhor, vós que nos deste Santa Rita como nossa santa amiga, aquela a quem damos a mão para também buscar o caminho da santidade, que possamos ser inspirados pela fé que ela teve durante sua vida, mesmo diante dos piores momentos. E quais foram esses piores momentos? O momento da morte do marido, assassinado. O momento da morte dos filhos, vítimas de uma doença. O momento do não no convento. O momento do que causou o estigma na testa dela. Os 15 anos que ela conviveu com esse estigma. Porque o mau cheiro, o aspecto ruim, feio desse estigma a afastava das demais pessoas. E a doença que manteve Santa Rita durante 4 anos sustentada apenas pelo Santíssimo Sacramento. Sem contar, outras dificuldades que provavelmente essa mulher teve na sua vida. Se nós temos tantos espinhos e tantas dificuldades na nossa vida, Santa Rita também deve ter passado por muitas dificuldades. Foi a fé que permitiu a Santa Rita suportar a morte do marido e dos filhos. As dores e os olhares de asco, de nojo, do estigma e os últimos anos vivendo sustentada pelo Santíssimo Sacramento. Diante de cada espinho, ela suportou as provas com obediência e perseverança na oração, que era seu alimento para tudo suportar. Dai-nos, Senhor, a exemplo de Santa Rita e por sua intercessão, esse mesmo espírito de fé para suportar com otimismo cristão os espinhos de nossa vida. E agora nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e 10 vezes nós vamos repetir: Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora nós vamos fazer 10 vezes as jaculatórias. E para a primeira, eu vou apresentar aqui os pedidos que vocês me apresentaram lá no nosso grupo. A gente tem um grupo de avisos das novenas e das orações. É um grupo fechado, Eu só posto os avisos, mas quando a gente tem a live de oração, eu sempre abro para os pedidos de oração. Então, para a primeira jaculatória que nós vamos fazer, a primeira oração, nós pedimos pela saúde, cura de doenças físicas, câncer, diabetes, alergias, zumbido, insônia, e vocês também podem colocar questões de saúde agora nos comentários. Pela cura e pela saúde mental e emocional, por questões de ansiedade, depressão e crises. Pela saúde de entes queridos, pais, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, amigos, genros, noras, afilhados, sobrinhos, sobrinhas, padrinhos, madrinhas, recuperação de cirurgias e tratamentos, quimioterapia, fístula, coluna, em especial a Cris, nossa amiga que está para fazer uma cirurgia de coluna, e o pai do Anísio que passou por uma cirurgia e que ainda está hospitalizado, e pela avó do Márcio também, que já, pela idade, está bem adoentada. Proteção e saúde de bebês e crianças. E aí uma seguidora colocou Maria Clara, que está com pneumonia. Em especial por todas as mãezinhas que perderam os seus filhos, principalmente na gestação ou na reta final da gestação. E mães que perderam os seus filhos em qualquer momento, porque essa é uma dor, assim como de Santa Rita, que não cicatriza nunca. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Agora os pedidos das famílias. Proteção e união da família, conversão de familiares, irmãos, filhos, pais,
restauração de relacionamentos familiares, pais, filhos e irmãos, intenções pela sua família. Então, se vocês quiserem colocar o sobrenome da família de vocês, em especial eu peço pela minha família, meu marido, minha filha, meu filho, por mim, meus pais, minha sogra, minhas irmãs, meus cunhados, minha sobrinha e todos os meus familiares. A Edinalva pede pelo Toninho, que está na UTI. A Juliana pede pela saúde física e mental da minha família. Então, por todas as famílias. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. E aqui vocês podem até pensar naquele familiar, né, que vocês têm uma dificuldade de convívio, né? É momento de também entregar essas pessoas. Vida afetiva e matrimônio, construção de um matrimônio santo, reconciliação e restauração de casamentos, relacionamentos abençoados e estáveis, dom da gravidez, desejo de ser mãe. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível, entregamos todos os relacionamentos, pais e filhos que se desentendem, marido e mulher, namorados, filhos que se afastam dos pais, pais que se afastam dos filhos, mãezinhas, mulheres que esperam o dom da gravidez, pais também que sofrem com essa situação, pais que não sabem onde estão os seus filhos, perdidos às vezes por causa de drogas. Nós vamos pedir agora pelos impossíveis, e aí os pedidos foram assim: graças consideradas muito difíceis, situações pessoais sem solução visível, por exemplo, né, as pessoas colocaram concurso, cura total e reconciliação, intercessão geral por causas impossíveis. Então, por todas as causas impossíveis, em especial pela paz no mundo, que parece cada vez mais difícil da gente um dia conseguir. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Entregamos, Santa Rita, todos os conflitos que estão acontecendo no mundo, as autoridades responsáveis por esses conflitos e as autoridades responsáveis por mediar estes conflitos, que consigamos a paz no mundo. O quinto motivo mais apresentado, trabalho e vida profissional. Então agora é hora de a gente apresentar os pedidos para emprego, efetivação, novos trabalhos, aprovação em concurso, sucesso em entrevistas e provas, a pessoa colocou a OAB, futuro profissional dos filhos e cônjuges, e aqui em especial também apresento o futuro dos meus filhos, Fernanda e Pedro, trabalho do meu marido, também mudança de carreira da Rita Ramos, né, que antes tinha um ateliê de costura e agora está se aventurando em outra área. Então, por todas as pessoas que tomaram essa decisão difícil, né, e ao mesmo tempo desafiadora de mudar de área, que Deus abençoe esses novos caminhos. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível, mesmo diante dos nãos, das portas fechadas, daquele concurso que mesmo você tendo sido aprovada, não foi chamada, ou daquele emprego que você passou pela entrevista e até agora não veio a resposta. Que Santa Rita interceda pelos seus impossíveis. Agora, no sexto pedido mais apresentado, foi pela vida financeira. E eu sei que tem muita gente pedindo, né, para Santa Rita por situações financeiras. Então, aqui os pedidos foram liberação de dívidas, estabilidade financeira e familiar, compra da casa própria, apartamento, abertura de portas e clientes para negócios próprios, em especial aqui, Rita. Esse é para você, Rita Ramos, do seu novo empreendimento. Por todos aqueles que estão, né, se aventurando num novo empreendimento, por aqueles que com o seu empreendimento têm dificuldades financeiras, dificuldades para acertar as contas no final do mês, porque a gente sabe que não é fácil para ninguém. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Olha, intercede e pede a Deus por todas as pessoas que estão em situação financeira difícil, seja de situação particular, pessoal, seja das suas empresas. O Fábio, por exemplo, pede aqui pelo consultório dele, a Neidinha pela reforma da casa, a Cíntia pede pela loja dela, e todas as pessoas, né, que precisam
nesse momento de uma porta aberta para conquistar os seus impossíveis, de uma porta aberta para poder pagar as suas contas, para poder dormir melhor todas as noites. A Vivi aqui também coloca a clínica dela. Vivi também é dentista, né, Vivi? O 7º pedido mais apresentado aqui foi a conversão e vida espiritual. E aqui é o momento também da gente apresentar por todas as pessoas que a gente pede todos os dias pela conversão, inclusive a nossa. Às vezes a gente pede a conversão do nosso irmão, da nossa irmã, dos nossos pais, dos nossos amigos e familiares e esquece de pedir a nossa, porque a gente precisa da conversão todos os dias. Então aqui, conversão pessoal e de familiares, libertação de vícios, paz interior e fortalecimento da fé, crescimento espiritual e discernimento da vocação. Olha só que interessante isso. Discernimento da vocação. Foi a primeira vez que eu lembro de alguém ter colocado isso. Achei isso muito, muito importante. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita que durante tanto tempo pediu a conversão do marido e ela se tornou ela se tornou possível com a ajuda de Deus. Santa Rita que pediu tanto a paz entre as famílias, Santa Rita que pediu tanto para entrar no convento e realizar o seu sonho de se dedicar à vida religiosa, que possamos também ter a sua mesma perseverança na oração e pedir pela conversão dos nossos. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível, mesmo diante do seu leito de morte, mesmo diante dos seus sofrimentos, dos últimos 4 anos que viveu sustentada pelo Santíssimo Sacramento, não deixava de pedir pelo seu marido e pelos seus 2 filhos. E aí nós temos o 8º pedido, crianças e jovens. E esse eu sei que é um pedido bem recorrente, né? Porque as pessoas sempre fazem, né, os pedidos pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, afilhados, né? Pelos seus amiguinhos, né? Às vezes vocês conhecem uma pessoa. Lembro que o Flávio sempre pede para um menininho que tem leucemia, né, Flávio? Vamos pedir por todas as crianças, principalmente as que estão hospitalizadas. Saúde física e emocional, crianças com autismo, alergias e ansiedade, sucesso nos estudos e fé, proteção especial de netos e sobrinhos, principalmente proteção contra o mal das drogas, dos assaltos, dos roubos, da marginalidade. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. E olha com especial ternura, olha com especial carinho por todas as crianças que nesse momento estão internadas numa unidade hospitalar. Crianças que passam por tratamento de câncer, crianças que passam por tratamentos diversos, crianças que vivem com uma doença que as debilita, que as não permite ter uma vida de criança normal. Peço também, Santa Rita, vós que já fostes mãe de 2 crianças que infelizmente não sobreviveram a uma doença, que esteja ao lado dessas mãezinhas que estão no leito de hospital cuidando dos seus filhos. Pela saúde física, Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível, especialmente também pelas mães que aguardam a boa notícia de que seu filho conseguiu um órgão para ser transplantado. Tem muita criança, muito jovem na fila de transplante e essa idade é bem difícil de conseguir. E finalmente o nono pedido mais apresentado, almas do purgatório. Então vamos fazer o pedido pelas almas do purgatório. Vamos pedir por todas as nossos parentes, nossos amigos, familiares, pessoas próximas, pessoas às vezes não tão próximas, mas que te marcaram de alguma forma e que já não estão mais entre nós. Então vamos entregar todas essas pessoas. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. E por último, eu deixei o último em especial para apresentarmos os nossos agradecimentos. Nossa última jaculatória, para agradecer a Santa Rita por sua amizade, agradecer pela presença de cada um de vocês aqui nessa live de oração hoje, agradecer pelos livramentos, agradecer por aqueles momentos que a gente nem vê do que Deus nos livrou, mas Ele nos livrou. Agradecer pela presença dos anjos da guarda de nossos filhos, protegendo eles nos caminhos. Agradecer por curas,
A Charlene, até postei hoje no post, ela não tá aqui, mas eu fiz uma postagem lá no Instagram sobre a cura de uma secreção que a Charlene tinha no umbigo. Daqui a pouco a gente vai fazer a oração da cura. E aí eu lembrei, a gente se tocou, eu e ela, né, que fez 1 ano desde que começou a secreção, né? E como foi uma providência de Deus a gente lembrar disso e eu falar sobre isso no Instagram da amada Ritinha. Às vezes, né, a gente tem que conviver 1, 2, 3, 4 meses com uma doença, às vezes anos, né? Assim como Santa Rita conviveu anos com o estigma na testa. Eu sei que alguns de vocês passam por situações de saúde complexas, a Cris, a Rita Santana que sofre de fibromialgia, tantas pessoas que têm LER, né? E assim, nós precisamos, eu sei que é difícil agradecer nesse momento, quando você sofre uma dor, mas a gente também tem que agradecer as pequenas conquistas, né? As pequenas, tentar encontrar no dia a dia motivos para agradecer. Então agora apresente os seus motivos de gratidão. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a oração da cura, que eu vou convidar para vocês para fazer, ela está na página 77 aqui do nosso livretinho, tá? Oração especial da cura. Eu vou tomar uma água. E olha só como Deus age na nossa vida e as providências de Deus. A história da Charlene, e eu convidei ela dia 22 de julho, se tudo der certo, ela vai participar de uma live aqui. Hoje ela tinha um compromisso, não pôde participar. Mas ela me contou que ela gostou muito dessa oração que está na página 77. E quando começou a secreção no umbigo dela, resumindo, ela foi em vários médicos, fez vários tratamentos e nada resolvia. E continuava aquilo, porque tinha um cheiro ruim, incomodava, começou a ter assadura no local. E aí, por último, o último médico que ela consultou disse assim, não tem o que fazer, vai ter que fazer uma cirurgia. E como toda pessoa, né, que nunca passou por uma cirurgia, é claro que isso assusta. E aí ela resolveu fazer a oração que está na página 77, mas olha que ideia boa que ela teve. Ideia boa, ideia compartilhada. Ela resolveu fazer, a gente não tem que tomar remédio, o médico não diz assim, tem que tomar um antibiótico de 8 a 8 horas, né, tantas vezes por dia? Pois é. Ela decidiu que ela ia fazer essa oração da cura todos os dias às 18 horas, como se fosse um remédio. Eu tenho uma doença que não passa, eu vou tomar um remédio todos os dias, sempre no mesmo horário. Então, todos os dias, às 18 horas, ela fez esta oração da cura. Já são 6 meses que ela não tem mais secreção no umbigo. A secreção foi diminuindo e não tem mais. Curou, sem precisar de cirurgia, sem precisar de tratamento, né? Os tratamentos que ela estava fazendo não tinha efeito. Então, gente, essa ideia da Charlene eu achei sensacional, né? Porque a gente não pensa nisso, a oração é um remédio. Agora, se a gente tomar um remédio, pensa um antibiótico. O médico diz que você tem que tomar de 8 a 8 horas o seu antibiótico. Um dia eu tomo às 8, no outro dia eu esqueci, no outro dia eu não tomei. O antibiótico fez mal para o meu estômago, eu não tomei mais. Aí você vai melhorar? Não vai. E a oração é a mesma coisa. Se a gente todos os dias, né, religiosamente, marcar um horário, eu vou fazer essa oração todos os dias, às 8 horas da manhã. Eu vou fazer essa oração todos os dias, às 18, como se fosse um remédio, né? Aí sim, né, é como se fosse aquele remedinho que o médico nos indica, também tem que, é o remédio, a oração é o remédio que Deus nos indica, né? A oração da cura, então, está na página 77 do livro 12 Meses com Santa Rita. E essa oração, ela está justamente em qual capítulo? No capítulo que fala sobre o estigma de Santa Rita. O estigma de Santa Rita também tinha uma secreção purulenta, como a da Charlene, e que cheirava mal, como a da Charlene, que não tinha explicação. Então, olha só as providências, as deusidências divinas, né? E Santa Rita conviveu 14, 15 anos com esse estigma que incomodava, que fazia com que as pessoas se afastassem dela, que fazia com que ela tivesse que ficar isolada. 15 anos. Quantas pessoas não convivem com uma doença 5, 10, 15, 20 anos? Então é isso, gente. A gente precisa, né, ter a fé de Santa Rita. Ela também passou por uma doença difícil. Ela também conviveu com algo que a debilitava, que afastava daquilo que ela mais gostava de fazer, que era o convívio das pessoas.
Oração especial, oração pela cura. Querida Santa Rita, modelo de esposa e de viúva, vós que sofrestes durante tanto tempo com doença que afligia seu corpo, sem nunca perder a confiança em Deus, ensina-nos a rezar como você rezava. Muitos invocam vossa ajuda, cheios de confiança na intercessão. Dignai-vos vir ao auxílio no alívio e cura de... E aqui vocês podem colocar nos comentários por quem vocês pedem a cura. Em especial, eu quero colocar o pedido de cura do pai do Anísio e da avó do Márcio e também da Cris, que vai passar por uma cirurgia da coluna. A avó do Márcio, se não me engano, é Alice o nome dela, Cíntia? Conta pra mim aqui que eu não lembro se é Alice ou Alícia. A Alice, viu? Então, pela avózinha do Márcio, a Alice, pela Cris, que vai passar por mais uma cirurgia na coluna. A Alice tem 96 anos. Olha, a Vivi tem tendinite, então pela tendinite, nossa, capsulite no ombro. Vai sofrer um pouquinho na fisioterapia, Vivi. Cura da epilepsia do Matheus Vinícius, pela filha Gabriela, que sofre de ansiedade. Cura da sobrinha Elise, cura do esposo Rafael, coluna e perna, muita dor. De nada, Cris, a gente faz sempre com muito carinho. A Grace pelo pai Aloísio, pela cura da minha coluna, a Val Mesquita pela saúde da minha irmã, a Cris pela recuperação do padre Márcio, minha filha e meu neto, peço a cura da alergia e medicamento do meu filho, cura da Ruth, cura da Eunice, que está fazendo quimioterapia, pela queda do cabelo, peço por Toninho que seja curado de uma infecção, está na UTI, cura da diabetes do filho Vitor, cura da coluna da irmã Janaína, os dentistas que sofrem muito com problemas de coluna, eu descobri isso recentemente, e com problemas de tendinite e problemas aqui no ombro, né? Eu falei assim, vai sofrer porque eu faço fisioterapia com uma dentista, e ela faz justamente por esses dois problemas que ela tem. Então é uma coisa assim que a Vivi vai ter que ralar na fisioterapia, mas depois vai lembrando sim. Tenho certeza que vai resolvendo. E esse problema do seu ombro, tem uma amiga minha que demorou, mas ela curou o problema que chama o congelamento do ombro, né? Ela conseguiu curar só com a fisioterapia, não precisou fazer cirurgia, com a graça de Deus. A Deus todas as coisas são possíveis, inclusive a cura dessa dor que você sente, a dor na alma, a dor física, a dor no coração, e dessa doença que aflige essa pessoa tão querida que vocês colocaram com tanto carinho aqui nos comentários. Todas as pessoas, eu em especial peço pelo meu pai e pela minha mãe, que precisa ter forças para suportar, né, a cruz de cuidar de uma pessoa doente, e pedir também pela família da Gonda, que perdeu recentemente o seu marido. Santa Rita de Cássia, intercedei a Deus pela cura dos nossos males, sejam eles físicos, espirituais, emocionais. Amém. E hoje é dia de quem? De Santo Antônio. Eu gosto sempre de, quando é dia do santo, dar uma pesquisada sobre o santo, porque eu sou meio focada em Santa Rita e eu não conheço muito a vida dos outros santos, né? Alguns sim, né? Eu sou devota de São Miguel Arcanjo, gosto de São Padre Pio, então assim, leio sobre eles, mas alguns santos não. E a cidade de Osasco tem como padroeiro Santo Antônio, então eu tive que estudar um pouquinho sobre Santo Antônio. E aí uma coisa que sempre me despertava atenção, porque vocês veem, eles chamam de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Aí eu pensava assim, são dois Santo Antônio? Tem um que é de Pádua e tem um que é de Lisboa? Porque normalmente o santo é assim, Santa Rita de Cássia, porque ela nasceu em Cássia. São Francisco de Assis, porque ele nasceu em Assis, né? Quem mais? São Padre Pio de Petreutina, né? Porque nasceu em Petreutina, então todo o nome da cidade onde ela nasceu. Aí, Santo Antônio, às vezes eu já ouvi que é de Santo Antônio de Pádua e eu já vi que é Santo Antônio de Lisboa. E eu fiquei pensando, será que são dois Santo Antônios? Eu fui pesquisar que não. Na verdade, Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, mas morreu em Pádua, na Itália. Então, por isso que algumas pessoas chamam de Santo Antônio de Pádua e outros chamam de Santo Antônio de Lisboa. E olha só, Santo Antônio, ele foi agostiniano, antes de ser franciscano. Como assim? Com 15 anos,
ele entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote com 24 anos. E aí ele foi encaminhado à carreira de filósofo e teólogo, por isso que Santo Antônio é considerado doutor da igreja. Mas, ao conhecer uma família de franciscanos, ele se encantou, né, pelo testemunho, e aí ele saiu dos agostinianos e foi ser franciscano. Então, olha, interessante, eu não sabia dessa informação, a gente sempre vai aprendendo. Ele escolheu ser chamado de Antônio em veneração a Santo Antão, anacoreta, no Egito. Logo que entrou na ordem franciscana, foi enviado para Marrocos, mas ele ficou muito doente, né, e teve que voltar. Ele é uma pessoa assim, logo após o falecimento de Santo Antônio, as pessoas começaram a fazer muitas visitações onde ele foi enterrado. Então esse foi um dos motivos que logo ele foi canonizado. Ele morreu com 36 anos, bem jovem, né? E a sua popularidade era tamanha, né, que ele foi canonizado do ano seguinte à sua morte por Papa Gregório IX. Né? A Santa Rita demorou um tempão para ser canonizada, mas Santo Antônio foi rapidinho. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Santo Antônio conjugou de modo original mente e coração, pesquisa teórica, prática das virtudes, estudo e oração. E aqui tem uma oração bem simplesinha de Santo Antônio, mas eu acho bem bonitinha. Querido Santo Antônio, fostes um exímio pregador e servo do Senhor. Ensina-me a ser também uma serva fiel, um servo fiel, e entregue aos desígnios de Deus a minha vida. Quero conseguir também viver conjugando mente e coração, estudo e oração. Amém. E essa oração tem tudo a ver comigo também, né? Santo Agostinho também tem essa, né? Ele sempre falava da fé e da razão, que as duas podem andar lado a lado. A Cleide Mar diz que o filho dela chama Lucas Antônio, o nome do evangelista e o nome de Santo Antônio. Parabéns. Outros santos, tem aqui vários santos, mas nenhum que eu conheça assim, de nome, porque a gente tem muito santo, né? Então, assim, famoso não tem nenhum. Mas que Santo Antônio também possa interceder por seus pedidos. A Suelen fez uma boa pergunta. A novena vai ser todos os dias às 20 horas? Eu vou procurar fazer a novena todos os dias às 20 horas, mas amanhã, preste atenção, amanhã será às 11 da manhã. Então amanhã, em especial, um horário bem diferente. Eu sei que não é um horário que muita gente pode estar disponível, mas depois dá para assistir gravado. Amanhã nós vamos fazer às 11 da manhã. Que amanhã tem o festa junina, né? Então começa meio-dia. Vou fazer às 11 e daí eu vou para este evento que não tinha como eu não sei que horas eu vou voltar, para não deixar vocês na mão, a gente vai fazer amanhã às 11 horas, mas os outros dias a ideia é que seja sempre às 8 horas da noite. O meu pai se chama Roni Antônio. Não sei se a minha avó deu em homenagem a Santo Antônio, mas acredito que sim. Certo? Então, horário amanhã da nossa live, sábado às 11 horas. Mas, a Grace disse que não pode participar, mas vai ficar gravado, daí você consegue assistir depois de gravado. Sobre o livro, eu vi que muita gente perguntou. Aproveitando esse ciclo, o livro 12 Meses com Santa Rita, pela editora, ele sai R$40. Se você entrar lá no site da editora Becalete, vai estar lá R$40. Mas eu consegui um desconto junto com a editora dos livros que eu tenho em casa. Então, os livros que eu tenho em casa, eu estou fazendo a R$35, tá? Enquanto eu tiver os livros em casa. Daí depois, se acabarem, eu já não consigo mais manter esse preço, tá? E eu fiz um combinado com Santa Rita. Se tudo der certo, eu vou contar para vocês esse combinado no último dia da nossa novena ou no dia 22, que nós vamos fazer o primeiro dia do nosso ciclo dos 12 meses com Santa Rita. E o combinado tem tudo a ver com esse livro, então logo vocês vão entender do que eu tô falando. Quem quiser comprar o livro, então, como que faz? Você pode me procurar pelo WhatsApp, a Cíntia, eu vou pedir a gentileza dela colocar o WhatsApp ali, por favor. Eu mando, daí já me manda seu CEP, que aí eu já te mando o valor total do livro com o frete, né? Muita gente já faz isso, é mais rápido, porque eu já consulto o valor do frete e já mando para você o valor total. Sobre prazo, será que chega até o dia 22, né? Tá faltando poucos dias para o dia 22. Depende do lugar. São Paulo, Paraná, Sul e Sudeste chega, eu acredito que chega em 5 dias úteis.
Agora já outras regiões mais afastadas, principalmente norte e nordeste, aí eu já não posso garantir. Mas nós estamos fazendo a novena aqui todos os dias, vocês conseguem acompanhar. A oração do dozenário também está no YouTube, no canal Amada Ritinha. Eu também vou disponibilizar aqui durante as nossas orações. Então a pessoa não vai ficar sem fazer, né? E aí, assim que chegar o livro, você lê as outras partes do livro, lê a história, curiosidade, e aí você pode fazer até as suas orações, tá? Ah, Kátia, eu não tenho condição de comprar o livro agora, só vou conseguir comprar em julho. Posso fazer em julho? Pode, porque aí você começa no dia 22 de julho e vai terminar no dia 22 de junho do ano que vem. Então, você sempre tem que pensar nisso. Os 12 ciclos, o mês que você começar, você tem que contar 12, aí você termina o outro. A gente aqui na Amada Ritinha, a gente sempre começa 22 de junho e termina 22 de maio. Aí a gente procura todo dia 22 fazer uma live de oração. Nem sempre, infelizmente, nem sempre, às vezes eu consigo fazer ao vivo. Se eu tô em algum santuário, em algum lugar que eu não consiga fazer ao vivo, eu publico a oração de algum modo, tá? Mas, se não for dessa forma, normalmente a gente faz todo dia 22. Já convidei um padre, vai ser, na verdade, um frei, que vai participar da nossa live do dia 22. Só vou confirmar ainda com ele o horário, porque dia 22 cai no domingo e ele tem que ver as missas dele. Então, normalmente no dia 22 eu gosto de trazer alguém. Ou eu trago um devoto, uma devota para contar a sua história, ou eu trago um religioso, um padre, um frei, alguém também para falar da sua história com a oração ou com Santa Rita. Às vezes a pessoa nem é devota de Santa Rita, mas para trazer alguma coisa da espiritualidade, alguma coisa para a gente aprender com esse frei, com esse padre, com essa religiosa. Então, gente, é isso. Essas são as informações. Quem quiser... Lá nos stories, aqui, né, nos stories do Instagram, tem o link dos meus livros. É só clicar lá e lá tem as informações. Eu tenho também o livro Coroa de Santa Rita, que é esse pequenininho aqui. Amanhã a gente pode tentar, né, dependendo do tempo da live, fazer a oração Coroa de Santa Rita. E tenho também um livro só de novenas de Santa Rita, que é esse aqui que eu lancei em abril. Foi abril? Acho que foi abril, né? Que eu lancei, nem lembro mais. Que eu lancei em abril desse ano um livro só de novenas, tá? Nesse livro, dos 12 meses, tem uma novena. Nesse aqui, tem outras 6 novenas. Então, tem bastante material pra gente rezar. E é isso, gente. Quem quiser mais informações, a Cíntia já colocou ali o meu WhatsApp. Pode me chamar aqui pelo direct do Instagram, né? Que é aquele lugar onde a gente tem os recadinhos. Clica lá, me manda o seu CEP e aí eu já te passo o valor, tá? O pagamento é via Pix. Mais algum? Foi abril, né? Ó, a Valquíria disse que tem todos. A foto. Esse povo fica me zoando porque eu não paro. E, de fato, quando eu trabalhava na TV, os editores que editavam as nossas matérias reclamavam porque eu fico assim, eu faço caras e bocas e não tem nenhuma foto minha que preste. Então, em homenagem à nossa amiga Thaís, que fez várias fotos minhas fazendo caras e bocas, agora eu vou fazer uma foto vou fazer uma pose bem bonita, vou ficar bem quietinha, bem certinha, para vocês printarem a minha foto. Flávio, eu nem experimentei ainda, mas essa semana eu vou experimentar porque eu quero usar a camiseta num dos dias da novena. Então vamos lá, contando o momento para o print. Cadê a Thaís, que fez um book meu? Aí, ó, muito bem. Ah, tá sem câmera, não vai poder fazer a foto, mas alguém sempre vai fazer. Vamos ver quem que vai fazer a foto. Fica aí o pedido, ó. Vou fazer até com o livrinho aqui, ó, dos 12 meses. Ó, eu tô toda de 12 meses. A camiseta, a xícara e o livrinho. Deu certo? Ou tem que posar pra foto de novo? Muito bem, deu certo. É que na nossa live do mês de junho, elas tentaram fazer um print meu e eu sempre fico ou com a boca torta, ou com o olho fechado, ou com o olho fechado, o outro aberto, né? Então, por isso, eu fiz esse momento, vamos fazer o momento da foto pra eu parar, porque elas dizem que eu não paro. Segundo meu pai, eu tenho bicho carpinteiro.
Gente, muito obrigada pela presença de todos, tá? Quem quiser saber do livro, me manda mensagem. Segunda-feira, agora, que dia que vai ser? Segunda, amanhã, 14, 15, dia 16. Eu já mando uma leva, né, pelo correio. E aí, no dia 16, se você conseguir pedir entre 16 e 17, é bem possível que o livro chegue até o dia 22. Lembrando sempre, sul, sudeste, centro-oeste. Norte e nordeste, infelizmente, é um pouquinho mais demorado, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Espero que vocês tenham, quem não conhecia o livro do Dozenário de Santa Rita, que tenha entendido. Eu vou explicando melhor durante os nossos encontros de oração. Vou falar também de outras orações importantes para Santa Rita. Grace, eu agradeço também sua presença. Desculpa. E vamos hoje à noite fazer o seguinte compromisso um com os outros, né? Vamos rezar por todas as pessoas que participaram dessa live de oração, né? Vamos rezar um pelos outros. Às vezes, quando você estiver fazendo suas orações, talvez você lembre do pedido de alguém que escreveu. Eu lembro do rapaz que está na UTI, então eu vou fazer oração por esse rapaz que está na UTI. E assim a gente vai rezando um pelos outros. Boa noite, Thaís, boa noite, Edile. Boa noite, acho que é Ana, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Cássia. Muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E nós nos vemos amanhã, não esqueçam, amanhã às 11 horas da manhã. Uma excelente sexta-feira, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.